Ô, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o manejo reprodutivo em pecuária de corte. Essa é a nossa última aula da disciplina de manejo reprodutivo em animais de fazenda no ano de 2021. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês os sistemas de acasalamento da pecuária de corte e principalmente saber como implementar e manejar um sistema de acasalamento na pecuária de corte. É importante lembrar que na pecuária de corte o objetivo do produtor é obter animais com determinado peso para irem para o abate. Então, diferente da pecuária leiteira, onde ele faz a venda do leite diariamente, na pecuária de corte, o produtor ele junta um lote, forma um lote de animais, engorda esses animais para que eles sejam vendidos no mesmo determinados períodos do ano. Então, não há venda diária, e sim venda em determinadas épocas do ano. Então, aqui nesse gráfico, a gente está mostrando as fases da vida produtiva da pecuária de corte, né? Fase de cria, cow-calf, chamada fase de cria, onde você tem as vacas prenhas, né? Que vão parir os bezerros e ficam os bezerros até a hora do desmame, quando se encerra essa fase de criação e se inicia a fase de recria. Na fase de recria, esses animais, eles vão para a pastagem, onde eles começam a ganhar peso, estrutura corporal para atingir o peso de abate, ou eles podem ficar o tempo todo no pasto até a hora do abate, ou eles podem passar parte do tempo em pasto e depois, uma determinada época do ano, eles irem para um sistema de confinamento, onde eles vão ganhar peso para ir atingir o peso final para o peso de abate. Ou ainda você pode fazer um sistema misto, né, onde os animais passam parte no confinamento, na época de menor oferta de alimento eles ficam confinados, depois eles voltam para a pastagem, até ganhar o peso final para a hora do abate. Então, aqui nós temos o ciclo de vida da pecuária de corte, né, mostrando que na pecuária de corte, a venda, o produto final, o produtor só vai ter o produto final, na realidade, a partir de 2 anos, em média, quando os animais atingem o peso de abate para venda. Então, novamente, diferente da pecuária leiteira, na pecuária de corte, a venda não é você não produz, a sua produção ela é vendida em lotes em determinados períodos do ano, ok? Então, aqui nesse gráfico, mostrando novamente as 3 fases da vida produtiva na pecuária de corte, também na pecuária de corte, basicamente, né? Mostrando a cria, né, que é a fase onde é importante você ter fertilidade das matrizes. Se as matrizes não tiverem férteis, não vão produzir bezerro, você não vai ter produto para venda. A importância da cria é você ter um maior desfrute, ou seja, as vacas terem aquele intervalo de partos entre um ano, um intervalo de partos de 12 meses, para que elas produzam bezerro por ano. E, obviamente, durante a fase da cria, é claro, é importante que a vaca tenha condição de não somente parir um bezerro, mas produzir leite para alimentar aquele bezerro, para desmamar o bezerro pesado. Depois do desmame, você tem a recria, que é a fase de desenvolvimento do animal, formação da estrutura corporal, né? E, obviamente, a recria também, assim como a recria na pecuária de leite, o objetivo é sempre encurtar, fazer com que essa fase seja a mais curta possível, o animal atinja logo a maturidade ou o peso de abate para ir para a terminação. E a fase de engorda, o aumento do peso. Nessa fase de engorda, a gente tem como objetivo aumento de peso em curto prazo, acabamento da carcaça, colocação de gordura e massa muscular na carcaça, e, claro, obter um boi gordo para a venda, né? Então, a eficiência reprodutiva é o fator mais importante, claro, no sistema comercial de gado de corte. Se não tiver eficiência reprodutiva, não tem produção de bezerro. Se não tiver produção de bezerro, obviamente não tem carne para venda. Você deve produzir maior eficiência reprodutiva, se representa na produção do maior número de bezerros por ano, por matriz. E, claro, ela busca a padronização. Hoje, na pecuária moderna, o que se busca sempre são lotes padronizados, lotes do mesmo padrão genético, do mesmo tamanho, mesmo peso, com boa saúde e genética. Esses são fatores que, obviamente, estão interrelacionados com a eficiência reprodutiva. Os sistemas de acasalamento, né? Na pecuária de corte, existem basicamente 2 sistemas de acasalamento. Um é a monta natural, onde o touro faz a cobertura das fêmeas, e na monta natural você tem 2
diferentes sistemas de acasalamento, que é a monta livre, que é a monta tradicional, a campo. Touro fica junto das vacas o ano inteiro, a vaca entrando em cio, vai fazendo cobertura. Você tem a monta controlada ou dirigida, onde os animais são separados, os touros são criados separados das fêmeas. Quando as fêmeas apresentam cio, elas são conduzidas para o piquete do reprodutor, onde ele faz a cobertura. E você também tem, no sistema de acasalamento, as chamadas biotécnicas artificiais. Aí estamos falando de inseminação artificial, transferência de embriões, que são as chamadas biotécnicas artificiais, que podem ser consideradas um sistema de acasalamento. Você está fazendo a cobertura, na realidade, sem, claro, sem a presença física do macho, do reprodutor, né? Então, a monta livre, ela ainda representa mais de 90% do rebanho nacional, 90% das vacas brasileiras, elas são cobertas por um touro, né? Então, o touro fica a campo junto das vacas, as vacas só entram, à medida que as vacas entram em cio, o touro faz a cobertura. Então, o touro tem contato constante com as fêmeas. Nesse sistema, que é basicamente caracterizado pelo sistema extensivo, a gente recomenda manter uma relação de 1:30, né? Dependendo da área, do tamanho, máximo um touro para cada 30 fêmeas. E dependendo também do reprodutor, você pode manter até um touro para 50 fêmeas, se você tiver uma área menor, onde o reprodutor consiga dar cobertura para essas fêmeas. Então, um reprodutor para cada 50 fêmeas ano. Então, esse reprodutor, nesse sistema, ele vai ter condições de cobrir até 50 fêmeas por ano. As vantagens da monta livre é que dispensa, claro, a observação de cio, o touro está junto da vaca, à medida que elas vão entrando em cio, ele vai fazendo a cobertura. E diferente da monta controlada, você não precisa conduzir a vaca para o reprodutor fazer a cobertura, né? Desvantagem, você tem um grande desgaste do reprodutor, ele tem que estar o tempo todo andando junto das vacas, descobrindo as vacas em si, fazendo cobertura. E você também tem insegurança de paternidade, né? Quando você tem um lote de muitas fêmeas, você vai colocar 2, 3, 4 reprodutores, dependendo das fêmeas, então você nunca vai ter certeza da paternidade nos casos de acasalamentos múltiplos, né? Então, essas são as desvantagens da monta livre. E um outro sistema de monta natural seria a monta controlada. Essa monta controlada é mais característica de sistemas semi-intensivos ou intensivos, são fazendas que têm reprodutores de alto valor genético, então não compensa botar esse touro junto das vacas o ano inteiro. Então, esses touros são criados em baias separadas, né? São mantidos separados das fêmeas. E à medida que as fêmeas entram em cio, elas são levadas para a base do reprodutor, para o piquete do reprodutor, onde ele faz a cobertura, né? As vantagens, né? Você tem um menor desgaste do reprodutor, você vai ter certeza da paternidade, né? Mas também, como desvantagem, você necessita de observação de cio, aquelas mesmas desvantagens que teria da inseminação artificial tradicional. E ainda tem que conduzir as vacas em cio para o reprodutor. Então, essa monta controlada, essa técnica se utilizava muito antes da inseminação, hoje com inseminação e a inseminação artificial em tempo fixo, a estrutura de uma monta controlada é muito mais compensatório você partir para uma inseminação artificial com inseminação com o cio controlado, né? Inseminação artificial em tempo fixo. Então, as biotécnicas artificiais da reprodução têm como vantagens acesso a reprodutores de alto valor comercial, claro. Você melhora geneticamente seu rebanho muito rapidamente, você elimina virtualmente a transmissão de doença sexualmente transmissível. O sêmen ele tem um controle de qualidade para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, então você elimina esse risco na sua propriedade. Os limitantes das biotécnicas de reprodução: primeiro, sistemas extensivos, onde você não tem anotação zootécnica, não tem separação de lotes. Nesses sistemas, você não consegue, de fato, implantar uma biotécnica de reprodução, a mais básica, que seria a inseminação artificial. E, infelizmente, sistemas extensivos ainda são o que predominam na pecuária brasileira. Requer um investimento inicial alto, tem que preparar a fazenda, se a fazenda não estiver preparada, fazer divisão de pastagens, instalações de contenção de animal, implantar um sistema de controle zootécnico dos animais, treinamento de pessoal, compra de equipamento, então tem investimento inicial alto.
precisa, claro, de uma disponibilidade de mão de obra capacitada, precisa de gente treinada, preparada e qualificada para fazer a inseminação. E uma limitação pode ser a infraestrutura regional. Por exemplo, no Amazonas, a gente tem, se para trabalhar com inseminação artificial, você precisa, claro, do nitrogênio líquido para conservar o sêmen. E até quando eu saí do Amazonas, em 2015, a gente só tinha um fornecedor de nitrogênio líquido em Manaus, que era o White Martins. Então, se você quisesse fazer inseminação artificial, por exemplo, em Itacoatiara, você já tinha que ter 2 botijões, um botijão sempre de reserva, porque você não tem disponibilidade de nitrogênio com facilidade. Se você morar mais longe de Manaus ainda, fica muito mais difícil você manter um controle regular do seu material genético, dos sêmenes que você tem armazenado, pela dificuldade de obtenção e do transporte do nitrogênio líquido. E às vezes não tinha. Hoje eu acredito que já tem muito mais fácil, mas a própria oferta de sêmen, a própria oferta de material era mais dificultada para chegar em Manaus. Então, claro, a infraestrutura regional pode ser um limitante da implantação dessas biotécnicas da reprodução. Nem a pecuária de corte, é importante, a pecuária de corte moderna, nós não existe mais esse sistema de monta natural com cobertura o ano inteiro, com parição distribuída durante o ano inteiro. Hoje, na pecuária moderna, nós temos o que se chama estação de monta, que é um período específico do ano onde você vai fazer as coberturas das fêmeas, ou por inseminação artificial, ou por colocar os touros junto das fêmeas naquele determinado período do tempo. E você faz essa estação de monta programando para que as parições ocorram na época de maior oferta de alimento na sua região. Então, a estação de monta é isso. É você estabelecer um determinado período do ano, onde você vai fazer todas as coberturas das suas fêmeas, para que sincronize os nascimentos também num determinado período do ano, na época da maior oferta de pastagem, maior oferta de alimento na sua região. Então, a estação de monta ela melhora a fertilidade e a produtividade do rebanho, porque quando você sincroniza os nascimentos todos numa determinada época do ano, claro, você vai sincronizar para que as vacas, os partos ocorram na época de maior oferta de pastagem, maior oferta de alimento. Com isso, as vacas vão parir no melhor peso, uma melhor condição corporal, e vão passar aquele período crítico após o parto, com bom peso, e vão retornar ao cio, você consegue ter intervalo de parto de 12 meses. Você vai reduzir o trabalho com animais durante todo o ano, então a gente sabe que a fase da vida que requer mais trabalho, mais manejo como do bovino, são os bezerros recém-nascidos. Então, quando você tem uma estação de nascimento, você pode, naquele determinado período do ano, estação de nascimento de monta dura 2 a 3 meses no máximo, consequentemente, 9 meses à frente, você vai ter estação de nascimento, que vai durar 2 a 3 meses também. Então, você concentra naquela época da estação de nascimento a contratação de mais pessoal para cuidar da bezerrada que vai nascer. E a gente sabe que o bezerro, na primeira mês de vida, ele tem muito perigo de morrer, porque você tem que curar o umbigo, botar para mamar, mas depois que ele está umbigo curado, tem um ditado que diz, umbigo curado, bezerro criado, né? Quando o bezerro desmama, a mão de obra, não precisa de muita mão de obra, então você pode dispensar o excesso de mão de obra. Então, a estação de monta facilita isso, você concentrar a quantidade de pessoal naquela determinada época do ano, depois dispensa e reduz o custo da fazenda. Você também uniformiza o rebanho e a idade, né? Se os bezerros nascem todos em 3 meses do ano, você vai ter um lote crescendo do mesmo tamanho. Obviamente, você otimiza a utilização das suas pastagens, porque na época da menor oferta de pasto, você vai ter desmamados os bezerros, então você vai ter só as vacas ali mamando, comendo naquele pasto, você vai reduzir a densidade de animais no seu rebanho, se você fizer uma boa estação de monta, e obviamente a estação de monta se faz porque ela dá lucro, né? Ela se paga por si só. Então, é importante você perceber
Você ter essa consciência que a produção de forragem, a oferta de alimento, ela sempre é sazonal. Qualquer lugar que você vai produzir, você nunca vai ter a produção, a oferta de alimento, ela estável durante o ano inteiro, né? Você vai ter períodos de chuvas, período de seca, ou você vai ter período de geada, período de neve, que você não vai ter oferta de pastagem. Então, a oferta de pastagem, ela é regular durante o ano inteiro. Durante o ano, você vai ter uma época de maior oferta de pastagens, alimentos, e uma época natural de escassez, né? Então, é importante você programar os nascimentos, a sua estação de nascimento, para que as suas vacas elas venham a nascer sempre naquela época de maior oferta de pastagem na sua região, para que suas vacas venham a parir, corrigindo, na época da melhor oferta de pastagem na sua região. Se a vaca parir naquela época de melhor oferta de pasto, elas vão novamente atingir vão estar com boa escor corporal, e naquela fase crítica que ela vai estar com um bezerro recém-nascido produzindo leite, ela perde um pouco de peso, mas não vai se comprometer o início do ciclo reprodutivo novamente. Então, aqui, nesse quadro ao lado, a gente mostra aqui a estação de chuvas no Brasil em geral, né? No Amazonas a gente sabe que muda, que é diferente disso aqui, mas no Brasil Central, quando você está falando de Brasil, Central em geral, é o ciclo das chuvas no Brasil, né? Então você tem um ciclo das chuvas que vai de agosto até abril, e justamente nessa época você tem uma maior oferta de alimentos, né? E quando você, de abril até fevereiro até início de setembro, você tem uma estação de seca que você tem uma reduzida oferta de pastagem. Então, esse é o ciclo de pastagem que acompanha, vocês veem que acompanha a produção de forragem verde, ela acompanha a estação das chuvas, né? Quanto maior a chuva, maior a produção de forragem. E aqui é um trabalho clássico feito no Brasil em 2000, esses pesquisadores da Embrapa, eles olharam mais de 1.000 animais e eles conseguiram perceber claramente essa correlação. Animais, aqui é o peso médio na hora da desmama. Eles observaram que animais que nasceram na época, mês do nascimento, aqui embaixo, de janeiro até dezembro, e aqui o peso médio. Então, animais que nasceram nesse segundo período do ano, eles, em média, eles têm uma maior, eles atingem um melhor peso na hora da desmama. Então, tem uma correlação direta. Animais que nascem na época de maior oferta de pastagem, correspondendo aqui ao segundo período do ano, eles vão ser desmamados mais pesados. Então, essa correlação direta, isso não é, essa correlação tem causa, né? Então, a causa é animais, esses animais vão nascer, as mães vão estar numa melhor condição corporal, com isso vão produzir bezerros mais pesados na hora do nascimento, essas mães vão produzir mais leite durante essa fase de cria, e esses bezerros vão ganhar mais peso rapidamente e vão ser mais pesados na hora da desmama, né? Então, tem essa correlação direta, comprovada essa correlação. Então, no Brasil Central, é importante você, né, considerando esse ciclo aqui, a melhor época de nascimento, ela deve se concentrar entre outubro, novembro e dezembro, que é a época de maior oferta de pastagem. Então, para você concentrar os nascimentos das suas vacas, as parições das suas vacas nesse período de outubro, novembro e dezembro, você tem que fazer uma estação de monta que começa em janeiro e vai no máximo até março. Então, você, numa pecuária tradicional, você tem um touro o ano inteiro junto das vacas. Você, para estabelecer uma estação de monta, você tira o touro próximo das vacas, né? Você retira o touro e os touros ficam separados das vacas durante grande parte do ano, e você só introduz os touros junto das vacas a partir de janeiro. Então, 2 meses, janeiro, fevereiro, no máximo até março, os touros ficam junto das vacas e depois você retira novamente os touros. Com isso, você tem condições de dar melhor tratamento para esses touros, e você estabelecendo uma estação de monta curta, então você consequentemente estabelece também uma estação de parição curta. E se você fizer um bom planejamento, né, você vai ter estação de parição na época de maior oferta de pastagem. Por exemplo, aí em Manaus, né, que a gente tem várzea, que a gente tem período das chuvas, começa em dezembro e vai até fevereiro, março, né?
Então, o ideal é que você tivesse os nascimentos, a estação de parição, começando no final de novembro, início de dezembro, indo até fevereiro. Para isso, para que você tenha isso, você teria que estabelecer uma estação de monta começando em março, abril, maio, né? Março, abril, maio, você teria nascimentos em dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então, e você, a cada ano, o que você faz? Como é que é a sua seleção nesse sistema? As vacas, você tem que, todo ano, eliminar pelo menos 25% das suas vacas e repor com melhores novilhas. Então, um dos critérios de seleção é o seguinte: as vacas que parem no final da estação de parição são animais que devem ir para descarte. Significa que essas vacas, elas demoram mais a entrar em cio depois do parto. Então, no primeiro ano, você mantém as vacas que nasceram no início da estação de parição e vai eliminando as vacas que nasceram, que tiveram velhas, né, que tiveram parto no final da estação de parição. E com isso você vai mantendo no seu rebanho apenas fêmeas que são mais precoces, que entram em cio mais rapidamente depois do parto. Então, aqui, uma tabela onde você, com um esqueminha mostrando como você mudaria a aparição do ano todo para agosto ou outubro, né? Então, se você quer concentrar a sua estação de aparição entre agosto, setembro e outubro, você tem que retirar os touros de junto das vacas a partir de fevereiro, né? Então, você retira os touros junto das vacas a partir de fevereiro. Nesse primeiro ano, você ainda vai ter algumas aparições distribuídas aqui nesse período do ano, mas e os touros só vão retornar para as vacas, para junto das vacas, entre novembro, dezembro e janeiro. Com isso, a partir do segundo ano, você vai ter uma concentração de nascimento entre agosto, setembro e outubro, né? Então, você simplesmente retira os touros a partir de fevereiro, fazendo esse planejamento. Claro, no primeiro mês, importante que aqui também vejo importante que as vacas que pariram em novembro, esses bezerros, tá com bezerro no pé aqui, novembro, dezembro, janeiro, é importante que o bezerro seja desmamado no máximo até abril. Correção, as vacas que pariram em agosto, por exemplo, elas vão estar com bezerro setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, elas ficam 6 meses com bezerro no pé. E é importante que essas vacas elas sejam desmamadas. Você separe o bezerro delas nesse período, no máximo até março, porque se essa vaca, nesse período aqui, o bezerro já não precisa mais da mãe, ele já tem condição, o rumen já está desenvolvido, ele tem condição de viver de pastagem, né? E esse bezerro, se ele está mamando, está ainda mamando na vaca, ele está fazendo com que a vaca produza leite, gastando energia que ela podia estar utilizando para sua recuperação para o novo bezerro. Essa vaca já está prenha, né? Ela foi prenha aqui em novembro, né? Começou a estação de monta em novembro, ela está com o bezerro mamando nela. Então é importante que no máximo em abril você separe o bezerro da vaca para que você dê um descanso para essa vaca se recuperar para o próximo parto em agosto. Mesma coisa, mesmo raciocínio aqui. Uma vaca que foi coberta em dezembro, ela pode ficar com o bezerro no pé até maio, no máximo. Porque você tem que dar um repouso para que essa vaca venha parir um bom peso no mês de setembro. Mesma coisa para janeiro. Então, no máximo, essa vaca vai ficar vaca coberta em janeiro, né? Ela vai ficar no máximo até junho com o bezerro no pé e você faz a apartação, a separação do bezerro da mãe para que a vaca se recupere, para ter um bom peso no parto em outubro. Ok? Aqui a gente tinha programado um intervalo, claro que não tem um intervalo. Então, seleção para reprodução, né? Então, num sistema reprodutivo, no manejo reprodutivo, você tem que estar sempre, todo ano, eliminando as vacas menos produtivas e substituindo essas vacas, claro, com novilhas, né? Então, o primeiro critério de seleção de novilha que vai ficar, que novilha de reprodução que vai substituir as vacas de descarte, primeiro escorre corporal. A novilha tem que estar numa boa condição corporal, ter 3 e 3,5, para que ela entre, seja substituta de uma vaca. E, claro, você nunca sabe se a novilha é boa ou não, né? Nunca pariu, não sei se ela faz criar bem o bezerro ou não. A informação mais importante que a gente tem naquela novilha é o histórico de fertilidade dos pais, né? Então, se as irmãs dela, dessa novilha, as filhas do mesmo pai, as filhas da mesma mãe, sempre tiveram um bom desempenho reprodutivo, isso é uma boa informação para você
avaliar aquela novilha. Então, você associa a condição corporal, fenótipo que você está vendo, com a informação de genética que você tem desse animal para fazer a sua decisão de seleção dessa novilha para ela ficar na propriedade ou se vai ser vendida para descarte, né? É importante, lembrando sempre que durante a recria a novilha vai desenvolver a sua estrutura, a sua maturidade sexual, desenvolver os seus órgãos reprodutivos, então é importante que na recria esse animal seja bem alimentado, continue ganhando peso, para que ela atinja a maturidade sexual o mais cedo possível. Com isso, ela seja coberta, você tenha concepção e você programe, claro, a aparição para uma época ideal, né? Então, preparo de novilhas, você deve, a cada ano, repor novilhas. Se você descarta 5 vacas, você vai pôr pelo menos 8 vacas substituindo as 5, 8 novilhas substituindo as 5 vacas. Por que a gente põe mais novilha do que o número de vacas que a gente está descartando? Porque mais na frente você vai fazer uma seleção das novilhas menos férteis. Você está arriscando, você não sabe. Toda escolha de novilha é sempre é um risco. Então, a gente recomenda sempre colocar um pouco de substituir mais novilhas do que das vacas que você tirou, porque no próximo ano você vai ter descarte de novilhas, né? Então você sempre coloque isso. O início e o término da estação de monta, a novilha de a primeira novilha que ela vai para a primeira estação dela reprodutiva, ela geralmente é menos fértil, ela demora mais a entrar a ser obter prenhez do que uma vaca de segunda, terceira cria. Então, a gente recomenda colocar as novilhas, se você tiver a estação de monta, as novilhas elas começam a estação de monta um mês antes das vacas. Então, você coloca os touros junto das novilhas um mês antes das vacas, ok? Um mês antes, e até para evitar a briga entre vacas, que são maiores, com novilhas mais menores. E também você deve selecionar para a reposição as novilhas que conceberam no início da estação de monta. Então, coloquei as novilhas os touros junto das novilhas 30 dias antes das vacas, né? Aquelas vacas, aquelas novilhas que nesses primeiros 30 dias ficaram prenhas, não repetiram cio e vão parir na época que a gente precisa, que a gente espera, elas são as novilhas que devem permanecer no rebanho. Aquelas novilhas que demoram mais de 30 dias dentro de uma estação de monta para serem cobertas, significa que elas falharam pelo menos um cio. Então, esse também pode ser um critério de descarte para você avaliar. É importante não repetição de cio, né? Lembrando que as novilhas vai ser o primeiro parto delas, então aquele cuidado também no terço final da gestação, porque o bezerro vai crescer muito no terço final da gestação, então nesses últimos 3 meses da gestação você tem que dar uma boa alimentação para os seus animais, para essas novilhas para ganharem peso, sua meta de score corporal. Quando a gente está falando de gado de corte, me perdoe, eu estava falando de 3, 3,5, mas isso é para gado de leite, gado de corte, o score corporal vai de 1, muito magro, 9, extremamente gordo. Então, o score corporal no gado de corte seria entre 6 e 7,5, né? Score corporal ideal. Pós-parto, e depois do pós-parto até o desmame, essas vacas também, pós que pare, até a hora do desmame, você deve manter as novilhas de primeira cria isoladas das vacas mais velhas. As vacas mais velhas geralmente são maiores e elas são dominantes, querem estabelecer dominância e elas geralmente disputam pastagem, disputam área de coxo, área de suplementação mineral, com as novilhas que apanham mesmo, não chegam e muitas vezes não comem, né? Então, essas novilhas devem ficar separadas das vacas mais velhas até o momento do primeiro desmame. Depois do desmame, ela já atingiu um peso bom, você já pode juntar essas novilhas ao lote das vacas adultas. Como é que se faz? Qual a importância do diagnóstico da gestação? Para a gente ter o diagnóstico de gestação é fundamental, porque quanto mais cedo você descobre se aquela vaca está prenha, se você inseminou com sucesso, se o touro cobriu com sucesso,
mais cedo você consegue fazer se a vaca não tiver prenha, você consegue fazer uma ação corretiva. Ou eliminar a vaca, eliminar a novilha, ou fazer uma outra sincronização e fazer outra inseminação muito rapidamente para que você consiga manter aquele intervalo entre partos de 12 meses. Então, a pior forma é você fazer a cobertura, fazer uma estação de monta e depois não fazer diagnóstico de gestação. Você fica pensando que a vaca está coberta, que a novilha está coberta, e daí a 9 meses a vaca não pare, né? Então você perdeu 9 meses da vida do seu animal. Então, quanto mais cedo você descobrir e fizer o diagnóstico de gestação, melhor. Então, na monta controlada, o diagnóstico de gestação deve ser feito 45 a 60 dias após a monta. O touro cobriu, 45 a 60 dias após a monta, o veterinário faz o toque, faz o exame ginecológico para descobrir se a vaca está prenha ou não. Se tiver prenha, ótimo. Se não tiver prenha, procura ver qual é o problema. Se for um problema de uterino, o veterinário bem treinado, ele já consegue detectar o problema ovariano no exame retal e já faz o tratamento, põe essa vaca para ciclar, para que ela seja novamente inseminada, ou o touro faz a cobertura. Se você tem uma estação de monta, também, estação de monta pode ser ou você coloca touro junto das vacas, ou você pega e faz uma inseminação artificial em tempo fixo, é o chamado cruzamento industrial, né? Coloca 100, 200 vacas, faz um grande mutirão, vai aplicando, fazendo os protocolos de inseminação em tempo fixo, fazendo a inseminação, e depois de 40 a 60 dias, do máximo 2 meses depois da estação de monta, o veterinário volta na fazenda para fazer o diagnóstico de gestação, ver as vacas que foram cobertas, estão prenhas e as que não estão prenhas, para ver o que vai fazer com as vacas não prenhas. Pode ser descarte, ou você pode reciclar essa vaca, fazer um novo tratamento nessa vaca para que ela entre em cio novamente e tente uma nova cobertura. Na inseminação artificial, 45 dias após a inseminação, mesmo, claro, na inseminação em tempo fixo também, 45 dias após a inseminação. Veterinário que tem muita prática, bem treinado, muito habilidoso, ele com 30 dias ele é capaz de dar um diagnóstico de gestação. Então, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico de gestação, melhor para você, melhor para a fazenda, porque você rapidamente toma uma decisão sobre aquela vaca. Você vai fazer, se ela não tiver prenha, se ela vai ser descartada, se você vai tratar a vaca para ela entrar em cio e você fazer novamente a cobertura. Sempre buscando aquele intervalo entre partos de 12 meses. Então, descarte de vacas e novilhas, né? Então, você fez a estação de monta, fez a inseminação artificial em tempo fixo, botou o touro, 30, 45 dias a 60 dias no máximo depois da estação de monta ou da cobertura ou da inseminação artificial, você faz o diagnóstico de gestação. Fêmeas não prenham no diagnóstico de gestação, geralmente o critério é descarte. Os animais são separadas do lote e vão para o abate. Agora, lembre o seguinte, se tiver um alto índice de vaca vazia, né, vamos palpar 100 vacas foram cobertas. Você tem um índice acima de 20% de vacas vazias, tem algum problema. Ou você teve algum problema de restrição alimentar, as vacas estavam muito abaixo do peso durante a estação de monta. Você tem um problema de baixa fertilidade do reprodutor, pode ser capacidade reprodutiva do reprodutor fraca, pode ser um problema de sêmen, o sêmen, durante o período de armazenamento, o nitrogênio desceu abaixo do período crítico e aquela dose de sêmen que você usou não estava viável. Pode ser um problema do inseminador, que não sabe seminar, né? Pode ser uma doença da esfera reprodutiva, aí no caso de uma monta natural. Então, quando o índice de fêmeas vazias depois de uma estação de monta é muito alto, aí é importante o veterinário estudar o contexto, o que aconteceu, né? Porque isso não é o natural. O que se aceita é um máximo de 10% de fêmeas vazias, né? O ideal é nenhuma fêmea vazia, né? Isso é claro que o ideal é muito utópico, muito difícil você fazer 100% de prenhez numa estação de monta, mesmo com uma monta natural com bom touro, né? Então, outro critério de descarte, né,
é na hora do desmame. Então, você tem 2 momentos que você seleciona vacas, seleciona fêmeas para descarte. Primeiro, é na hora que você vai fazer o diagnóstico de gestação. Fêmeas não grávidas, vaca velha, novilha que emprenhou, descarte. E o outro momento é na hora do desmame. Quando você faz o desmame, geralmente na hora do desmame, você tiver estrutura na fazenda, você pesa o bezerrado. Então, aquelas vacas que desmamam bezerros mais pesados, elas demonstram uma boa habilidade materna. Vacas que desmamam bezerros mais leves, baixa habilidade materna. Então, essas vacas geralmente são as vacas de descarte, seleção de critério é esse, né? Ou mesmo escorre corporal da bezerrada. Então, a idade, geralmente, a novilha de primeira cria, ela vai desmamar bezerro mais leve, mas aí você, claro, tem que ter esse discernimento, é uma novilha, primeira cria, está desenvolvendo aí da glândula mamária, não vai produzir muito leite. A partir da segunda cria, isso já é um critério de descarte. E vacas velhas também, elas vão ter uma tendência a desmamar bezerros mais leves, com isso você vai tirando esses animais menos produtivos da fazenda. Então, do seu rebanho. Então, você tem 2 períodos na vida da vaca, da fêmea, que você seleciona por descarte elas. No dia do diagnóstico da gestação, naquele período, vaca não prenha, descarte, e na hora do desmame, onde você vai ver a habilidade dela como mãe, né? Se ela desmamou bem o bezerro bem pesado, ela fica. Se ela não consegue criar bem o bezerro dela, isso é uma característica genética que passa para a descendência, você elimina essa fêmea. É um critério de descarte. O desmame também influencia muito no nosso manejo reprodutivo. Desmame é a separação definitiva do bezerro da sua mãe, né? No manejo tradicional do Brasil, o bezerro fica na vaca, mamando na vaca até 6, 7 meses. É muito ruim, porque a vaca, se ela emprenhou, o bezerro está consumindo energia que aquela vaca deveria estar retornando para o bezerro, para o bezerro que está no útero da mãe. Então a vaca está prenha com o bezerro e com o bezerro mamando lá. Então você tem que dar um desmame desse bezerro para que essa vaca pare de produzir leite e consiga reverter energia para o ganho de peso dela e ganho de peso do bezerro, né? Então, claro que você só vai separar o bezerro da mãe quando ele já está com o rumen desenvolvido, ele já consegue se alimentar de capim, mas na natureza, biologicamente, aos 60 dias já em gado de leite consegue fazer desmama, em gado de corte 4, no máximo 6 meses de idade, no máximo você deve fazer o desmame, separa o bezerro da mãe. Então, bezerro de mais de 6 meses mamando uma vaca Nelore ainda, aquilo ali não é mais para... O leite não é um fator de alimento para aquele bezerro. O leite é muito mais uma questão de relação afetiva com a mãe, o costume de estar com a mãe. Ele não precisa mais daquele leite, e ele está consumindo a vaca, fazendo com que a vaca produza leite para alimentá-la. Enquanto ele estiver mamando, a vaca vai produzir leite e, ao mesmo tempo, ele está atrapalhando o desempenho daquela vaca se ela estiver no cio. Se essa vaca parir numa época de pouca oferta de alimentos e tiver o bezerro mamando, ela não entra em cio, ou muitas vezes ela entra em cio, é coberta e tem uma involução uterina, devido a pouca oferta de alimento e o bezerro está mamando, né? Então, você tem que ter esse cuidado de desmamar o bezerro para dar um descanso para a vaca, né? Então, a idade é desmama tradicional a campo de 8 a 12 meses. Então, se é um bezerro mamando na vaca, um bezerro de 1 ano mamando, quer dizer, se essa vaca teve a sorte de ter ficado prenha 3 meses depois do parto, esse bezerro vai estar mamando o colostro do irmão dele que está na barriga dele. Então, não tem menor justificativa para ter bezerro, não ter bezerro ainda mamando em vaca Nelore, com 8 a 12 meses de idade. O máximo 6 meses de idade, no máximo 8 meses de idade, você fazer o desmame desses bezerros, separar o bezerro da mãe, para que dê um tempo para que essa mãe se recupere para o próximo parto. Seleção de reprodutores, né? Então, isso é um outro critério muito importante no nosso manejo reprodutivo. Na monta natural, você seleciona reprodutores fazendo o exame andrológico, né? Então, um veterinário treinado vai fazer o exame
os exames do reprodutor, esse exame para ver se ele é apto para a reprodução, esse é chamado exame andrológico. E no caso de você utilizar biotécnicas, tipo inseminação artificial, é claro, esse animal já foi testado numa central de inseminação, que você vai selecionar o reprodutor, no caso, utilizando os índices genéticos do reprodutor. Então, o reprodutor, o reprodutor que está numa central de inseminação, você vai ter todos os índices, as informações a respeito dos índices genéticos desse animal, e você faz a seleção pelo índice genético, né? Pelos índices genéticos desse reprodutor. Então, é importante saber, isso é interessante, aproximadamente 20% dos touros que estão a campo, eles têm problema que afeta a fertilidade, então isso não é incomum, né? Um problema de infertilidade em touro. E é importante ter essa consciência, um touro, uma vaca que entra em si, o touro cubre, o touro seja infértil, você vai até retardar em pelo menos 30 dias o parto, né? E esse retardamento de pelo menos em 30 dias o parto, porque se eu perder o cio, a vaca vai ter que entrar em cio novamente para ser coberta por outro reprodutor, se for por aquele você vai aumentar ainda mais, né? Só esse retardamento de 30 dias, são dados da pesquisa da Embrapa, ele leva à produção de bezerros 15% mais leves no momento da desmama, né? Porque a vaca vai parir numa época de menor fezes de alimento, não vai parir na época ideal, e com isso você tem bezerros mais leves na desmama e na hora da venda. Então, o que é o exame andrológico? O exame andrológico é um exame sistemático do reprodutor, realizado pelo médico veterinário para estabelecer prognóstico de fertilidade do touro, né? Então, o exame andrológico, ele deve ser preventivo e não corretivo, né? Eu falo isso porque a grande maioria do veterinário geralmente é chamado para a fazenda para fazer exame andrológico do touro, depois que tem uma estação de monta, tem muita vaca vazia, e aí o produtor, vamos ver que é o problema do reprodutor. Então, o exame andrológico tem que ser feito antes da estação de monta, de 30 a 60 dias antes do início da estação de monta. O veterinário deve ir lá fazer o teste dos touros que vão entrar naquela estação de monta, né? Então, usualmente, infelizmente, ele é feito após a estação de monta em suspeita de problemas reprodutivos, quando deveria ser feito preventivamente e não corretivamente, né? Outros fatos sobre o exame hidrológico não é somente o exame de fertilidade, então, o veterinário ele não vai examinar só o aparelho reprodutivo do animal, ele vai examinar o animal como um todo, musculatura, caminhar, passo do animal, aprumos, ele vai fazer um exame completo do animal, então não é só o exame de fertilidade. Não é somente o espermiograma é uma das partes do exame andrológico, ele coleta o sêmen para olhar no microscópio para ver as qualidades do sêmen. Também não é somente um teste de libido, não é só ver se o touro tem interesse pelas vacas ou não. Então, ele é um conjunto de tudo isso. E ainda assim, o exame andrológico não é um teste perfeito. Muitas vezes o animal passa no exame andrológico, mas ele não corresponde para uma questão ambiental. Você pega um touro excelente no exame andrológico, um touro europeu, por exemplo, coloca em Manaus no sistema pasto, ele está morto, né? Não vai conseguir andar atrás da vaca para cobrir. Então, não é o teste perfeito, pode falhar, mas é o que tem de melhor para você avaliar um reprodutor, né? Então, ele tem 3 fases. Primeiro, um exame físico. O veterinário faz o exame físico do animal, olha o corpo do animal, estrutura de musculatura, membros, aprumos, pasto do animal. Depois vai o exame específico do sistema reprodutivo, do testículo, das glândulas internas, palpação retal. Depois coleta o sêmen e faz análise do sêmen. Então, tem 3 fases. E o exame andrológico, ele tem 3 resultados possíveis. Pode ser satisfatório, não foi nada observado que afeta o potencial de fertilidade daquele animal. Ele pode ser insatisfatório, o veterinário observou algo que pode afetar a fertilidade, ou pode ser inconclusivo, né? Ele pode ter um problema que foi observado que pode melhorar com o tempo ou a maturidade, recomendando-se novo exame antes ou próximo da estação de monta, né? Por exemplo, o animal tem um problema de casco, um problema de que não consegue montar, você faz o tratamento do casco, vê se ele corrige aquele problema, e mais na frente ele pode estar apto à reprodução. Então,
O exame andrológico ele pode ter três resultados: satisfatório, insatisfatório e inconclusivo. Vou passar agora um vídeo para vocês, muito rápido, de um colega veterinário fazendo o exame andrológico, mostrar como faz o exame andrológico. Esse vídeo não está aqui, não estou conseguindo acessar ele agora, eu vou... Ok. Você sabia que o exame andrológico em touros reprodutores é extremamente importante? Pensando nisso, a nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de trabalho e vai te mostrar exatamente como esse exame é feito. A fertilidade é indiscutivelmente uma das mais importantes características a serem consideradas, tanto nos sistemas produtivos de carne quanto nos de leite. A eficiência reprodutiva do rebanho é um dos fatores que mais interferem nos resultados econômicos de uma propriedade. Através do exame andrológico, é possível saber o impacto direto que os reprodutores têm sobre o rebanho. Um touro infértil pode deixar de produzir de 25 ou mais bezerros por ano. A avaliação de reprodução de um macho é fundamental e, dentro dos fatores que são observados, estão a saúde geral, hereditária, genital, a capacidade de monta e fertilidade do sêmen. O médico veterinário Michel Calarge explicou as etapas do exame andrológico. A primeira etapa é a visualização do animal na parte de conformação de carcaça, aprumos, desenvolvimento corporal de acordo com a idade, tá? Presença de parasitas externos, algumas lesões importantes que podem afetar o aparelho locomotor ou o aparelho reprodutivo a nível de testículo, de bolso escrotal, de umbigo, que é o orifício genital externo, tá? Você vê na cabeça, você pode observar também alguns defeitos que podem levar ao comprometimento de consumo de alimentos, por exemplo. A outra parte seria propriamente o exame externo, com a medição dos testículos, tá? Com a aferição de circunferência escrotal, colocação de umbigo, ver o orifício prepúcial, para ver se tem exposição de pênis ou não, que às vezes acontece por uma lesão anterior e de fechar o orifício do pênis, do prepúcio. A presença de parasitas ou lesões no testículo que podem comprometer a produção de sêmen, tá? Depois dessa fase, você procede à palpação das glândulas internas do animal, que seriam a vesícula seminal, a próstata, as ampolas, as glândulas que são responsáveis pela produção do líquido seminal, tá? Aí você faz a coleta, que seria dentro dessa fase de exame, né? Para a verificação em vivo dos espermatozoides. Depois disso, você leva ao laboratório, onde você faz a contagem dos espermatozoides. Por exemplo, você tem um volume de sêmen. Dentro desse volume de sêmen, você quer saber a quantidade total de espermatozoides por ml. Existe uma técnica de contagem, numa câmara especial, onde você faz a diluição no mangueiro e leva e faz a contagem. Essa contagem é importante para você saber a capacidade de produção de sêmen, a qualidade de sêmen e quantidade de espermatozoides que o animal produz. Muito utilizada no congelamento de sêmen para você saber quantas doses de sêmen vão ser produzidas com aquele ejaculado. O médico veterinário ainda falou sobre o melhor período para fazer a avaliação e a importância deste exame. Cada produtor ele escolhe o seu período. Tem gente que prefere fazer logo após a estação de monta, porque você já monta um esquema de reposição dos animais que não vão ser utilizados por conta de descarte, tá? Tem alguns outros produtores que preferem fazer no imediato anterior à estação de monta, para que esses animais entrem com uma maior segurança de produção, tá? Qualquer uma das formas é viável, não tem, isso vai da escolha de cada produtor. A recomendação é que seja feito o exame andrológico. Você tem uma média, por exemplo, a experiência nos diz que a cada ano você descarta em torno de 7 a 10% da tourada, ou por idade, ou por problemas de sêmen. O exame andrológico é um certificado de garantia, tanto para quem vende o touro, como para quem compra o touro. Ele vai comprar um animal
que vai servir ao rebanho dele. Ele vai servir de 15 a 50 vacas. Tem animais, a média, em torno de 25 vacas. Você compra um animal que vai fazer um serviço desse, vai deixar 25 indivíduos por ano no teu rebanho. Sem certificado de garantia, imagina o prejuízo que você pode ter. O animal desse, ele pode deixar 10 bezerros, quer dizer, tem alguém que vai fazer os outros 15 dele. Mas se ele for apto a deixar 50, entendeu? Ele vai fazer o serviço de alguém que não está fazendo nada. Mas a importância é ele ter aptidão reprodutiva, garantida por um técnico. Para o gerente da fazenda, André Botelho, o exame andrológico dá uma certificação de que os touros são de fato reprodutores, já que o foco da propriedade é a comercialização. Bom, o Nelore PB fazem 2 vezes ao ano, para a gente avaliar a fertilidade dos touros. Fizemos no começo, agora faz um outro agora para eventual, porque vai ter o leilão, então a gente faz de novo o andrológico para, como é a parte comercial, então a gente tem que fazer o andrológico. Eles têm uma porcentagem de 95%, a gente pode dizer assim, de fertilidade. Graças a Deus, todos os clientes foram, até hoje, não tiveram problema de fertilização dos touros. Ao final do exame andrológico, com todos os resultados em mãos, o médico veterinário poderá classificar o touro como apto, inapto ou questionável. Os questionáveis apresentam bons resultados nos exames, porém com valores abaixo dos limites aceitáveis. Neste caso, recomenda-se o tratamento e a repetição do exame após 60 dias. E já os inaptos são aqueles com alterações patológicas de recuperação lenta ou irreversíveis, doenças de caráter hereditário ou físicas incompatíveis para os bons resultados de reprodução. Bom, gente, então esse vídeo é interessante sobre o manejo, sobre o exame andrológico. E... Opa! Vamos parar isso aqui. Olá, o Valeu Valer está começando e, como sempre, vamos abordar um tema que merece ser discutido e aprofundado para ajudar você, pecuarista, a tomar as melhores decisões. Ok. Perdoe pela essa interrupção. Então, retornando para a nossa apresentação. Então, esses índices reprodutivos, é claro, vocês já viram eles lá com o Rodrigo, a gente já falou também, né? Então, esses índices reprodutivos para você, são índices que você deve utilizar para avaliar o seu desempenho reprodutivo do rebanho que você está trabalhando. Você deve ter uma taxa de natalidade acima de 85%, significa que num rebanho teórico de 100 animais, você teria pelo menos 100 fêmeas em idade de gestação, em idade de produção, você teria pelo menos 85 bezerros por ano. Taxa de natalidade inferior, igual, inferior a 50%, ela certamente representa prejuízo econômico. Então, se menos de metade das suas vacas em idade de parição não estão parindo bezerro por ano, você está tendo o produtor está tendo prejuízo econômico, certamente. Taxa de desmame acima de 90%, quer dizer, todo bezerro que nasceu, de cada 100 bezerros que nascem, você desmamar pelo menos 90%, 90 desses bezerros, né? O ideal é que você não tenha mortalidade de bezerro nenhuma, né? Você desmame 100% dos bezerros nasceram, mas acima de 90% é considerado ideal, né? Bezerros desmamados, essa taxa de desmame é bezerro desmamado, dividido por vacas produtivas vezes 100, né? Então, exemplo, você tem 30 bezerros desmamados, com 40 vacas que pariram, vezes 100, você tem 75% de vaca de taxa de desmame. Então, como se calcula a taxa de desmame? Índices reprodutivos ainda, você deve ter 90% a 95% de retorno ao cio após o parto em 21 dias. Então, as vacas, se parirem numa época de boa oferta de alimento, certamente vai ter esse retorno 21 dias após o parto, vai entrar em cio. Claro, não faz essa cobertura nos primeiros 21 dias, aquele período involuntário de repouso voluntário da vaca de leite também serve para cá. 70% de concepção na primeira cobertura ou inseminação artificial. Então, novilhas
A gente aceita um índice desse de 70% as novilhas, elas são menos férteis do que as vacas da segunda e terceira cria, e menos de 5% de dificuldade ao parto. Se tiver muita dificuldade ao parto, geralmente dificuldade ao parto está associada ao reprodutor. Você está usando um reprodutor muito grande para as suas vacas, ou utilizando o sêmen de um reprodutor muito pesado para as suas vacas, né? Ok? Finalmente, a mensagem que vocês devem levar da aula de hoje, take home message, é essa aqui. Reprodução é o mais importante fator produtivo na pecuária. Sem reprodução, você não tem bezerro, não vai ter animal para bater, não tem leite, você não tem vida produtiva na pecuária sem reprodução. As parições distribuídas pelo ano devem ser evitadas em pecuária de corte, né? Você deve concentrar, tem que estabelecer uma estação de parição, para isso você tem que estabelecer uma estação de monta. Lembrando que a estação de parição deve ser sempre na época de maior oferta de alimento na sua região, para que aquelas vacas venham a parir num bom peso, tenham um bezerro, venham a parir um bezerro de bom peso, se desmame esse bezerro com bom peso também. Você deve estabelecer estação de monta e parição, deve ser a norma, né? Não, em pecuária de corte, não se justifica nascimento distribuído durante o ano. Você tem que ter estação de monta e estação de parição, ok? As novilhas de reposição são, claro, o futuro da criação, né? Você vai descartando sempre as piores vacas e botando as melhores novilhas, filha das melhores vacas. E importante, no manejo reprodutivo, sempre você nunca deve menosprezar o efeito do reprodutor. O reprodutor é, sem dúvida, o animal mais importante no manejo reprodutivo. Ele é o único animal que tem impacto determinante no sucesso reprodutivo da propriedade. Você viu que o colega no nosso vídeo falou, né? Você tem um reprodutor que vai servir no mínimo 50 vacas. Se ele falhar, você está perdendo o potencial de vacas que podiam ser cobertas, e se você tiver reprodutores inférteis, ele pode levar um impacto econômico enorme na sua propriedade. Então, o animal que deve ser feito, de fato, bem, se você utiliza a monta natural, você é um animal que deve ser, de fato, bem tratado e bem manejado. Você tem que estar olhando de perto, e exame andrológico é fundamental para o produtor e para nós veterinários também, ok? Então, era isso que a gente tinha para passar hoje sobre pecuária de corte. Agradecer a presença de vocês e a paciência. E a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a aula de hoje lá no WhatsApp, não somente sobre a aula de hoje, sobre todos os assuntos que a gente falou, ok? Então, por hoje é só. A gente vai saindo por aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, dependendo da hora que for assistir esse vídeo. Até a próxima.